Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi, dessa quarta temporada. Hoje eu trago Diogo Arantes, do FIFácil. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Diogo. Sempre um prazer estar conversando contigo. Mas hoje não vamos falar de fundos imobiliários, hoje nós vamos falar de FIINFRA, que é um tema também recorrente e muito perguntado nas mídias sociais. Então a gente veio trazer aqui você, que é um especialista, para falar a respeito. Diogo, muito bem-vindo novamente. Se apresente e aí sim a gente adentra ao tema. Bom, obrigado de novo pelo convite, André. A gente sempre está aqui no Café com FI, no seu podcast, sempre você convida, a gente vem. A gente gosta bastante de trocar uma ideia sobre o produto, conversar sobre o mercado, e sempre que convidar a gente vai vir. Bom, para quem não me conhece, eu sou consultor financeiro, né? Já fui assessor, então, e a gente tem uma empresa de consultoria hoje, né? UF Management, que faz gestão, tanto gestão de carteira administrada, a gente também faz, né, com algumas outras estratégias, tem consultorias e a gente tem algumas outras parcerias também para ajudar, por exemplo, a divulgar esse mercado de infra. A gente tem um parceiro que é o Otimar, né, o analista, e tem uma carteira recomendada disso. Além disso, tem consultorias, a gente tem um grupo de investidores também, onde a gente divulga informações e deixa e conversa com eles, que é um grupo, uma assinatura ali para a gente, para conseguir ajudar essas pessoas, que é o Close Friends. Então a gente tem esses produtos ali dentro da nossa camada, além, claro, de cursos, tanto de infra, a gente tem um curso completo de infra, um curso completo de valuation, de fundo imobiliário, né? No de infra também a gente fala de valuation e tudo mais, explica como é que isso é feito, e basicamente é isso, né? Para quem quer seguir a gente no Instagram, no @fifácil, _fácil, e também a gente pode achar a gente no YouTube, TikTok. E tem toda noite, né, de segunda a sexta, aí o fechamento de mercado, né, que você faz. Muito bacana esse programa. A gente faz o fechamento do iFix de segunda a quinta agora, né? Sexta-feira. A gente não está mais fazendo, porque não consegui mais tempo. Mas aí na terça ou na quinta a gente traz gestores para fazer um bate-papo também. E então, de vez em quando, a gente traz gestores de infra, gestores de agro, gestores de fundo imobiliário, gestores de fundos fechados no geral, que é onde a gente traz o foco da nossa empresa. Maravilha, Diogo. Então vamos começar aí falando a respeito de como foi o mercado de FIINFRA em 2023. Bom, baseado até na nossa carteira, assim, foi um resultado muito positivo. A gente teve um fechamento ali para abril e tal, teve um aumento muito grande do spread da B, chegou na 6,5, e depois ela chegou a fechar no ano em 5,2, né? Isso fez com que esses ativos, que têm uma marcação mercado importante, porque as suas debêntures têm, valorizassem muito, né? Tem muita valorização ainda que a gente enxerga, mas isso ajudou bastante. O mercado estava difícil ainda, então foram criados poucos novos players, mas alguns players bons se consolidaram, assim, conseguiram fazer captações importantes. Então hoje a gente está com 3 produtos acima de 1 bilhão, né? Você tem, na verdade, 4 produtos, né? Tem CADIF, IFRA, BIDIF e o juro, né? Então cada vez mais a gente está vendo o próprio mercado se consolidando, ou seja, gerando produtos mais aceitos, a liquidez tem aumentado, e essa foi uma das características, eu acho, de 23. Né? O mercado começou a olhar para esse tipo de produto. Só que com uma inflação tão baixa, né, acaba que alguns produtos não pagaram tão bem e acabaram ainda não sendo deixados do segundo lado de prateleira. Outros começaram a pagar um pouco melhor, por características de pagamento, né? É uma forma de pagar um pouco diferente, porque eles não têm a obrigação que o fundo imobiliário tem. Então, mas isso gerou alguma coisa. O mercado já voltou a crescer nesse sentido, e os resultados positivos trouxeram bastante investidor
curioso com esse assunto. A gente anota até pela carteira, o aumento dela tem sido um aumento bem interessante agora, nesse ano, para esse ano de 24. E grande parte disso foi por conta do resultado de 23, um resultado muito positivo. O resultado de 23 vem melhor nos ativos de crédito, não nos ativos de equity. A gente fala de infra no geral, tem o FIPE, que é um pouco mais voltado a equity, né, que é você ser sócio mesmo, e tem uma grande parcela que é dívida, que é os FIINFRAs, principalmente de debêntures incentivadas. Esses caras tiveram uma valorização um pouco mais forte devido à marcação bem favorável que tiveram para esse ano. E, Diogo, quais são os segmentos hoje dessas debêntures, né? Quais são os principais segmentos aí abrangidos, né, dentro dos FIINFRA? Eu acho que o setor de energia é o setor, vamos dizer assim, mais clássico, né? É o setor que já tentaram fazer muita bagunça e nunca conseguiram. Então, quando você tem uma regulamentação que passa por tempestades e sobrevive viva no final, isso gera uma robustez, uma confiança do investidor. Então, esse é um segmento amplo e bem divulgado. E aí, esse segmento já é subdividido em três. Às vezes você não vai ver a energia lá, porque a energia você pode estar na distribuição, na transmissão e também na geração. Então, a transmissão, ela talvez esteja a maior regularidade desse mercado e o menor risco. A geração, ela tem um pouco de risco, porque você tem bons contratos longos, mas você tem que fazer essa geração. Então, e a gente está, às vezes, passa por alguns momentos ambientais que diminuem um pouco a capacidade de geração, por exemplo, de eólicas. Isso gera impactos, tá? Não impactos na dívida, mas impactos na empresa. Mas é uma consideração que tem que ser feita para falar. Então, a gente está falando de infra, a gente está falando de energia, saneamento. Saneamento, a gente passou por uma turbulência no começo do setor, que foi o governo tentar bater no marco, mas o Congresso reverteu, né? Eu acho que o mercado já notou, e esse governo já notou que, por mais que o mercado, o BNDES, se ele tiver que abraçar uma grande parte, que abrace, desde que ele tenha juros compatíveis, mas o mercado está preferindo também e está gostando muito desse dinheiro que vem do mercado de capitais ali, e ele está muito preparado para isso. A única coisa que precisa de uma regulamentação forte. A marca de saneamento veio muito bem, e a gente já começa a ver bastante operação já nesse sentido. Teve um leilão ano passado, aí existe uma coisa que depois do leilão o pessoal faz um empréstimo ponte para garantir, para começar a fazer as coisas, e depois eles conseguem começar a fazer alguma coisa e gerar, e de fato emitir as debêntures, que é o que tem acontecido que aconteceu, uma parte aconteceu em 22, outra em 23, que começou a acontecer já agora, e aí você começa a ver saneamento bastante ali na carteira do pessoal, tá? Porto é uma coisa que a gente tem visto também. Porto, o crescimento do Brasil, o crescimento de exportação do agro, principalmente tem puxado portos, então isso tem ajudado. O próprio agro tem sido, em algumas partes, às vezes você consegue com infraestrutura, né, tem uma parte sucrocoleira, tem uma parte ali que determina. E além disso, putz, agro que é uma grande parte que a gente está vendo, uma parte da tecnologia, mas ela ainda é bem pequena. Eu acho que eu estou citando os principais aqui. Porto. Bom, se não me falha a memória, esse eu acho que são os segmentos que a gente tem mais conversado ali. Tem algum ainda que você gostaria de ver e ainda não tem, ou tem muito pouco? Eu acho que de trens é um segmento que vai ser, mas como tem um monopólio, a empresa ela consegue acessar muito o mercado direto de pessoa física. Então, emissões talvez diretas vai ser. Se tiver alguma outra empresa, a gente tem empresas de metrô, por exemplo, né, que conseguiram emitir, pode ser alguma coisa nesse sentido. Eu acho que dos segmentos que são possíveis, quase todos já estão. Eu acho que estradas também, a gente acabou não comentando, estradas e rodovias é um segmento muito comum também, e que já tem um risco bem elevado nesse mercado.
E acho que, de novo no mercado, eu não penso em nada, não. Eu acho que o que está acontecendo agora é uma mudança, né, de paradigmas. O que o governo está tentando fazer é tirar um pouco do incentivo e deixar o incentivo para dentro da empresa, para que a empresa invista mais. Então, eles estão criando... existe a debênture de incentivada e a debênture de infraestrutura. E essa mudança teve uma mudança nos FIINFRAs para que você consiga comprar isso e conseguir um benefício. As taxas vão sair um pouco maiores porque não tem a isenção, mas a empresa fica isenta. Então, em vez de você conseguir um dinheiro mais barato, você vai, na verdade, ter um capital mais caro, mais um benefício na sua última linha ali por estar. Então, esse tipo, a debênture de infra acaba que ela não tem que passar pelos mesmos trâmites, né? Porque a debênture incentivada hoje tem que ser aprovada pelo Ministério, né, de Energia, que tem que dar o aval para que ela possa ser emitida. Então, quando você olha os avais assim que já foram dados, você vê que o mercado potencial é muito grande, né? Mas a gente sabe que também nem tudo vai acabar indo para esse mercado. Às vezes existe um tomador só e é um tipo de produto que cada vez mais. Então, a gente tem visto, ao contrário do que muita gente diz, que esse é um mercado que vai ficar 100% controlado por esse tipo de governo, que é mais desenvolvimentista, então tende a gastar mais com infraestrutura. A gente acha que o buraco é tão grande que pode juntar os dois bolsos que ainda vai faltar capital. Então, a gente vai fazer. E é um produto que, quando o mercado de 24 está um pouco assim, começar a operar mais acima do VP e operar mais com uma resposta positiva, ele vai gerar valor e vai ter mais emissões. Então vai ter muita gente que criou um fundo setipado e que vai transportar ele para um fundo de mercado. A gente honestamente não gosta de fundo setipado, eu acho que é uma enganação ao investidor e, de fato, é bom listar ele para a gente poder entrar na brincadeira aí. Exatamente. Até outro dia eu estava gravando um podcast e justamente a gente estava falando sobre isso, né, nos backstage em relação ao setipado, né? E também tem essa mesma opinião a respeito aí, que é meio que muito estranho, né? O negócio bom mesmo é um fundo listado ali que todos ali podem participar a respeito desse mercado, né? Mas, Diogo, é um produto interessante, é um produto que veio, né, para auxiliar no desenvolvimento do país. Nós temos diversos pontos que ainda faltam uma infraestrutura ou precisam ser melhorada essa infraestrutura. Mas por que ainda esse ativo não cresceu em número de investidores igual os outros primos dele? Bom, os fundos imobiliários, por exemplo, os FIAGos, por exemplo, quando eles cresceram, na minha avaliação, eles cresceram muito por conta de ter uma diferença muito grande entre o CDI e o IPCA. Então o CDI trouxe muitos investidores. Tanto é que a gente está vendo um movimento contrário agora, baixando o número de investidores. Coisa que a gente não esperava, ou seja, diminuindo muito o número de investidores. Então, o movimento foi em busca disso. E, para quem tem IPCA, tem sofrido desde 22. Porque quando deu aquele primeiro deflação lá no governo do Bolsonaro ainda, 23 a gente teve um novo movimento de deflação, que também atrapalhou, e a inflação relativamente baixa versus um CDI relativamente alto, ele faz com que as pessoas achem melhor o CDI. Só que é uma visão meio de curto prazo, porque quando você olha no longo prazo, a gente sempre tem um equilíbrio entre CDI e IPCA, esse equilíbrio está por volta de 2 a 3%, e quando você olha isso, fala assim, pô, peraí, se eu estou pegando um cara de IPCA mais 7, eu estou ganhando muito acima disso. E as debêntures, elas têm algumas vantagens em relação a fundos imobiliários muito grandes, em termos, por exemplo, de pré-pagamento. Então, o cara que fez uma debênture IPCA mais 7, ele não consegue, o ano passado, quando se cair muito a taxa, simplesmente pagar essa dívida e
emitir uma nova. Ele não consegue fazer isso. Tem uma trava, teve um período. Ele vai conseguir fazer isso só depois de 4 anos. Então, essa trava evita com que as empresas façam tanto pré-pagamento. E chega um ponto que assim, nem compensa mais. A multa seria tão alta que não compensa. Então, existe menos esse mecanismo. E existe mais secundário. Então, você tem. Secundário a debênture troca mais de mão entre as gestoras. Né? É um mercado muito mais desenvolvido. Então, eu acho que faltava um pouco de incentivo, faltava gestoras com foco nesse produto. A gente acredita que tem 2 com bastante foco nesses produtos, e isso ajuda também, né? Criando produtos diferentes, criando e se desenvolvendo, porque assim, vários lados que tem que juntar, né? A economia ajudar, as gestoras colocarem bons produtos e os investidores toparem. Eu acho que agora está no momento bom de investidor. No começo, se você notar, quando eles surgiram, passou um tempo, surgiram 10 produtos, porque o IPCA estava muito bom. Logo depois que inverteu, o mercado começou a fazer, e a solução foi ou ser tipado ou não fazia nada. E agora a gente vai ver novas ondas. Eu acho que essa segunda onda vai ser maior, inclusive influenciada até pela questão do Conselho Monetário Nacional, que, tirando a isenção de CRI e CRA, tirando a isenção de LCI e LCA, tirando para algumas empresas que não poderiam emitir, e tirando isso do investidor, na verdade, né, diminuindo a oferta para o investidor desses produtos, faz com que eles busquem outros incentivados, e um dos incentivados que faz sentido as debêntures vão entrar nesse patamar. A gente acha também que os primos mais bonitos vão entrar também, que aí entra os infras. Então, eu acho que agora a gente tem um cenário mais pró esse ativo, tanto de conjuntura macro, quanto também de cenário Brasil para fazer isso. Eu acho que a demanda de infraestrutura nunca vai diminuir, é sempre crescente, é sempre um mercado que vai precisar, e não só o dinheiro do governo, o governo vai ter que investir também, mas que o segmento do mercado passa. O mercado ainda não investe mais forte por conta de um pouco de incerteza, mas alguns segmentos já dá mais confiança de fazer isso, e é nesse tipo de segmento que o mercado está vindo, e está vindo com força. E pegando esse gancho aí, o que você vislumbrou a respeito dessa mudança aí do CML, Diogo? No aspecto geral assim, do mercado, o que você espera a respeito do que aconteça? Qual que é a sua visão? A minha visão é positiva. Eu acho que, no geral, vai acabar um pouco, mas dos bancos fazerem isso e terem pouco lastro mesmo, vai gerar menos produtos para os investidores, e no momento de taxas menores, né, onde o CDI já vai ficar mais baixo. Isso impulsiona por si só o mercado, e vai ter buscas por os CRIs de fato, os CRAs de fato, e as debêntures boas. Então você vai ver isso, e aí você vai ter competição, e aí você vai começar também. Para mim, isso vai ser positivo para os fundos. Isso. Só para citar um caso, a gente observa os spreads, as taxas acima da B, de um título AAA. Esse título AAA, por exemplo, eles estavam com spread, por exemplo, de 1,5 acima da B. Depois que saiu essa notícia e que as corretoras começaram a abrir isso para os mercados, e esses títulos são vendidos para as pessoas físicas, o spread caiu. Significa que a busca foi tão grande, ou seja, você tem uma demanda, você cai o preço. Isso fez com que as taxas aumentassem. Então, vários fundos que conseguem originar bem, conseguem ganhar nisso, e os investidores começam a tomar taxas disso também. Então, isso eu acho que vai ser benéfico até para as pessoas que vão ter algumas coisas. Eu só acho que o risco do carrego, eu prefiro um risco de carrego de FII infra. Eu já falei isso bem claro, já posso dar 1000 explicações aqui, mas basicamente as pessoas, elas nunca sabem quando ela está com a batata quente. E quando a batata quente estoura, ela estoura grande, rápido, e o problema maior ainda, não tem ninguém grande o suficiente para organizar a parada,
para fazer assembleia com o debenturista, para deliberar garantias e ações para isso. Então, é um produto que, apesar de ser incentivado e o carrego ser importante, é um produto complicado de se ter na carteira, porque você não tem secundário, você paga muito spread se for sair, e você nunca está observando. E outra, qualquer pessoa que eu conheço fala, não, mas eu tenho um X. Não tem, ninguém está olhando para isso. Não, as pessoas, o único cara que vai olhar para isso é um gestor, porque ele vai ter a metodologia de a cada 3 meses avaliar a empresa e decidir. E outra, você não tem o secundário que ele tem. Você tem que passar por uma corretora, que vai te esmagar, você não sabe o tamanho disso. Então, de tudo você está entrando numa fria. Mas, de qualquer forma, a gente notou que mais pessoas... É claro que a gente tem essa ideia, mas a gente sabe que muitas pessoas vão continuar investindo por isso. E a demanda cresceu tanto que baixou esse preço. Então, já está tendo um efeito direto. A gente acha que algumas empresas que estavam com dúvida vão vir mais para o mercado. Muitas das vezes elas utilizam emissões. A gente notou, por exemplo, o IFRA, por exemplo. O IFRA aproveitou esse mercado para dar uma vendida em parte da carteira, né? Então, e agora você nota que uma parte do estoque de alguns dos seus debêntures está na mão de pessoa física já. Então, você notou isso, você nota, e isso acaba gerando resultado para o fundo também, um resultado positivo e muito acima do que esperava. E aí vai a capacidade da gestão de fazer novas operações também, e aí volta aquela mesma dinâmica de crédito. Então, uma dinâmica que a gente acredita que nesse momento é extremamente positiva. Além da restrição, também teve a questão do lastro, né? Como é que você também viu essa questão, Diogo? A do lastro, você está falando dos CRIs e dos CRAs? Isso, aham. Olha, de novo... Impactou também a debenture? Não. Porque debenture em si, todas, você só pode... De novo, qual que é a questão da debenture? O CRI e o CRA era um pouco diferente. Por quê? O CRI, se eu sou uma empresa igual a Reddor, eu sou uma rede de hospitais, eu ia emitir para comprar o hospital. O meu lastro é imobiliário final, ou para fazer alguma coisa. Então, eu tinha um lastro, mas a minha empresa não era uma empresa própria para fazer isso. Então, isso acabou tendo ajustado agora. Inclusive, como a gente esperava que fosse ajustado. Nas debêntures, ela já tem uma outra filosofia, porque as debêntures, elas já têm que passar pelo aval do Ministério. Então, tipo assim, qualquer empresa pode emitir debênture. Qualquer empresa pode emitir. Mas debêntures incentivadas tem alguns segmentos. Então, tem segmentos, projetos específicos. Então, já passava pelo crivo do Ministério e isso não mudou nada. Então, e aí, como está tendo uma segunda portaria de debênture de infra, algumas coisas já começam a se classificar e a ganhar o benefício disso. Então, algumas empresas vão continuar emitindo esse. As debêntures incentivadas, elas têm um prazo até 2028 para poderem ser emitidas. Depois disso, vai ter que se mexer na lei, porque não vai perder o incentivo, tá? Não estou falando que vai perder o incentivo, mas vão mudar as regras. Pode ser que eles... Não, eu acho que o Brasil, do jeito que se a gente está conseguindo uma isenção, debênture a gente precisa de muito mais dinheiro e vai conseguir também. Eu acho que esse mercado vai permanecer ainda incentivado por bastante tempo aí, e não tem essa mesma questão que você teve ali de risco quando teve que fazer. Mas tá tendo mudanças, né? Existe a debênture incentivadas, mas existe também agora a debênture de infra, que amplia um pouco, até para empresas de tecnologia e P&D e tal, mas são debêntures que as taxas vão ficar um pouco maiores e não tem a isenção. Ela tem isenção para dentro da empresa. Então o incentivo dela está na empresa, na linha final da empresa, não para o investidor em si. Aí mais um motivo para delegar isso para um gestor realmente fazer a gestão ativa disso, né, Diogo? Já foi mudado na regra, né? Já foi mudado na regra o quanto você pode tomar e pra você ficar com benefício ainda. Então, tipo, os FIINFRAs já vão poder tomar um pouco de debêntures incentivadas dentro de um patamar e isso ainda vale. Então, assim, cara, você quer
ter essa dor de cabeça de ficar analisando, pensando e depois vendo se vai ser incentivada, se vai parar. Não, você não quer ver isso. Então, delega, assim. Eu acho que vai ter um trabalho em si, não dá para simplesmente fechar o olho e colocar, mas de fato é uma preocupação que a gente tem, sim. Maravilha. E outro ponto, Diogo, é a questão do IOF sobre venda de FIINFRA dentro do período de 30 dias. Você poderia explicar um pouquinho a respeito para o pessoal? Bom, posso. Existe uma regulamentação que fala que fundos de renda fixa, você tem que pagar o IOF. Esse IOF, ele usualmente não era aplicado em FIINFRA, né? Algumas corretoras começaram a cobrar e outras não. A normativa que você enxerga, ela é meio dúbia, porque ela fala que a renda variável em si não pode ser, não deveria ser cobrada. Então, você entende que por mais que esses produtos tenham uma casca de renda fixa, veja os fundos imobiliários. Né? O que é um FII de CRI? A casca é renda fixa. O CRI é uma renda fixa. Só que a casca é a renda fixa, mas o fundo imobiliário ninguém vai falar que é uma renda fixa, é uma renda variável. A mesma coisa vale para o FIINFRA. Só que, de fato, isso tem acontecido porque o FIINFRA, ele não é puro. Ele é o que a gente chama de FIC-FIINFRA. Porque dentro do FIC é um fundo de investimento em cotas. Se existem vários FIINFRAs lá dentro. É como se ele pegasse vários FIINFRAs lá dentro e investisse. Por que ele faz isso? Porque para ele manter a isenção de 80, ele manter a isenção fiscal em toda a emissão. Então todo o FIINFRA, na verdade, é um FIC. Então ele vai investindo. Se o fundo só fez uma emissão, provavelmente ele só tem um fundo master. Mas cada emissão gera um fundo master. Por quê? Porque para ele ganhar o benefício de ter 2 anos para poder fazer a alocação daquele valor que você colocou. Então, usualmente é assim que funciona. Tá? Então, essa regra de OF é uma regra que, se você for olhar a norma, não precisa. Mas o que a gente escutou é que a B3 começou a pressionar as corretoras para que tivesse. Lembra, teve um caso da LFTS que depois foi resolvida que não, tem que ser 25% mesmo, tudo mais, mas que lá teve uma questão de o vencimento é de um dia de entendimento, ou porque a LFT, para quem não sabe, ela tem vencimento em 25, mas o vencimento de cálculo da taxa é de um dia. Isso faz com que a taxa agregada que tenha que se cobrar é isso. E aí você começa a avaliar, mas ETF cobra tanto, ETF não sei o quê. A norma ainda não tem um rendimento. E começou a ser cobrado. A gente, todas as normas que a gente olhou, não deveria ser cobrado. Mas agora, eu acho que a maior corretora do mercado começou a cobrar. Ainda tem uma corretora que não cobra, não quero citar nomes aqui para não influenciar, mas a maior corretora do mercado hoje começou a cobrar. Isso incomoda muitos investidores. Até porque a gente acha que é difícil, por exemplo, a corretora tem um defeito muito grande quando se você faz operações de curto prazo, cara, você gera muito problema, porque é o IOF. Então, para quem faz isso, não deixou de ser interessante. Literalmente. Porque o imposto é cobrado depois, às vezes o imposto é sobre tudo. Tem erros ainda nos cálculos dessas corretoras, porque não é fácil. Você tem que marcar a posição de entrada, a posição de saída e venda, e quantos dias a pessoa ficou, se tem estoque ou não. Então é uma coisa mais absurda, porque você não pode cobrar sobre um estoque antigo. E aqui, não é o mesmo esquema normal, né? De first in, first out. Né? Então você tem que olhar. Ou seja, você entra pro final da fila. Então você comprou agora, você não vai vender esse cara que você comprou. Você vende no final da fila. Então, como você tem essa relação, acaba sendo uma relação que eu digo um pouco mais complexa. Então, eu não acho que deveria ser cobrado, no meu entendimento. Nenhuma gestora ainda quis brigar contra isso, porque aparentemente foi uma imposição da B3. A justificativa que a gente viu da norma que a B3 mandou para as gestoras, para mim, não é uma justificativa. Mas ainda, uma hora ou outra, alguém vai se pronunciar e vai resolver essa questão. Então, a gente acredita que vai ser pacificado aí, que não vai ser cobrado, mas até lá
não adianta que chorar. Então, a corretora que está cobrando, ela vai cobrar e você vai ter que se adaptar a isso. Então, se você gosta de fazer uma vendinha, eu gosto de fazer venda e tal, trabalhe com estoque e não vai poder girar 100% da carteira, não mais. Gira 50% da carteira, que aí você sempre sabe que você tem estoque antigo. Maravilha. Então, aí foi, na verdade, isso foi uma imposição, então, o que aconteceu? Assim, foi uma recomendação forte da B3. E aí, só que assim, a B3 não tem que recomendar isso, porque isso tem que ser uma recomendação das próprias da turma da Receita Federal. Então, e aí, o que vai fazer? Só que a Receita Federal ainda não respondeu nenhum ofício sobre cobrança de OF sobre esse produto específico. Então, como é um produto novo, uma hora ou outra vai sair. E assim, o problema todo é que assim, o cara, se você escrever um ofício para a Receita Federal, que é normal, fazer via administrativa, demora quase 2 anos. Por quê? Porque vai bater porque não vai direto para colegiado. E a pessoa que vai receber, ela não vai. Muito raros os caras respondem ali. Uma coisa muito pacificada, eles respondem. Isso não está pacificado. Então é um produto novo e tudo mais. Vai ter que subir até o colegiado, entrar na fila do que a galera lá vai fazer e vão decidir. E uma hora isso vai sair para o mercado. Até lá, agora, o problema todo vai ser o contrário. Porque não existe. Porque, de novo, a corretora não está sendo maldosa. Eu entendo que as pessoas ficam com raiva da corretora e eu fico também, tá? Mas elas não ficam com esse dinheiro. Se elas estão cobrando IOF, elas têm que ir lá com uma corretora e pagar isso. Aí o problema todo é que se um dia a Receita falar, não precisava pagar, você se ferrou, literalmente. Você vai ter que cobrar do governo IOF de volta. Você acha que ele vai te devolver? Pra quem já pagou DARF errado... Não, eu conheço cliente. O que aconteceu? O cara, eu conheço cliente que pagou errado a DARF, por exemplo. Uhum. Se você tiver que pagar no dia 10, aqui, por exemplo, você teve um lucro, vou assustar, de R$100. E ele emitiu a DARF lá no Cicalc com a data de um mês que ele não precisava pagar. Aí você fala, não, mas ele pagou antes. Não pode. Tá errado. Sabe qual que é a solução? Você tem que pedir o dinheiro, entrar com um pedido de devolução do dinheiro. Esse pedido tem que ser aprovado. E aí, não sei se você já viu na boleta lá, tem um número de recuperação lá que eles colocam lá. O que você vai ter que usar? Aí, depois que for deliberado, que o dinheiro pode voltar para você fazer isso. Para ser deliberado, vai demorar um ano. Só que, aí o cara, não, mas eu já paguei aqui, eu não preciso pagar. Não, você vai ter que pagar 2 vezes. Vai ter que pagar o certo e o errado você vai ter que esperar o governo devolver. Então, aí você tem 2 possibilidades. Uma é abatendo de lucro, mas depois que você conseguir a validação do cálculo. O que eu estou dizendo é que fica muito complexo depois para recuperar essa grana. Então, ou seja, o que eu quero falar? Não façam isso. Se você quiser, se você é um cara que faz alguma coisa de giro, alguma coisa assim, e tá usando esse produto para isso, e esse produto agora está sendo cobrado isso, não faça, ou opere com estoque para que não seja cobrado de você. Tá? Exatamente. Mexer com a Receita Federal, senta, espera e chora. Chora, não mexe com esses treinão que dá trabalho. Dá muito trabalho. E aí tem hora que você fala assim, cara, R$100 você vai gastar tantas horas que você põe no papel cobrando, você, não, minha hora vale R$5, não vale. Se colocar o preço da sua hora real mesmo, você fala, não vale. Deixa quieto. Você tem que ter pagado muita grana, então deixa quieto essa porra. Já aconteceu, entendeu? Eu falei, não, velho, a minha solução pra você é essa. Não, mas é bom dia. Eu entendo que pode ser, mas olha o procedimento que você vai ter que tomar. Espera que você vai ter que ter. E ainda você mas enfim, tem essa solução, tá? Tem essa solução. Tem. Mas é complicado. É complicado. Diogo, e quais são as perspectivas para investir nessa classe em 2024? O que você está esperando para esse ano? Eu acho que esse ano vai ser um ano muito positivo. A gente vai ter um spread, uma diferença entre o CDI e o IPCA, né, mais natural, mais baixa. Isso vai ajudar a dar uma valorizada no VP. A gente acha que o IMAB vai subir, IMAB e IMAB5.
isso ajuda, é o grande benchmark do nosso mercado, é uma B e uma B5. Então a gente acredita que esses FII infras vão conseguir operar com resultados muito positivos. Não necessariamente os rendimentos em si vão ser bons, mas a marcação em si, e a vantagem do FII infra é que você pode distribuir um pouco disso. Então você tem algum benefício que você pode sim virar resultado distribuído, tá? Então a gente acredita que isso vai vir, deve aumentar o número de emissões, deve aumentar a procura por esses produtos, grande parte por conta do que eu comentei do conselho, né, do CMN, a decisão dele, eu acho que vai em linha com o que a gente acredita. É um ano que o mercado já iria subir, você tem essa decisão que é favorável para isso, então você vai ter um excesso de demanda desse produto e no final você vai ver um produto que vai ter um resultado bom. Então alguns produtos são setipados, eu acredito que já vão converter esse ano, é muito possível, e vai ter mais produtos esse ano que vão começar a surgir. E a gente espera, por exemplo, que surgindo mais produtos, e isso para fundos fechados no geral, as taxas baixem um pouquinho de distribuição, porque as taxas de distribuição começaram a ficar bem absurdas ali. Ou seja, os FII infras estão seguindo os primos aí com taxa de distribuição também, Diogo? Então, a gente tem um caso de um fundo recente aí da Nuinvest, que teoricamente é meio antibancão, né, para ser uma coisa mais do povão, da galera e tal, enfiando 4 e poucos lá na galera. Acho que a gente fez até uma brincadeira, às vezes, num vídeo. E, enfim, cara, não dá, né, assim, basicamente é o seguinte, se você tiver um resultado de 16 no ano, seu resultado é 12, e a gente espera que o resultado seja quase, você recebeu 10. Sim, cara, você já sai com menos 5, menos 4%. É uma saída bem forte ali, negativa, entendeu? Mas é estranho, né, se você for pensar, né, se ele é anti-pancão, né, um cara que tá ali, né, contra a maré, né, contra a correnteza, e tá pegando uma taxa aí que geralmente é, por exemplo, nos fundos imobiliários, é geralmente cobrado mais ou menos isso, entre 3% e 4% quando você vai num grande, né, então a coisa tá meio estranha aí. Assim, hoje em dia eu sou um pouco... É claro que eu quero pagar barato, é óbvio que eu pago, eu acho que tem que fazer isso, mas hoje eu de vez em quando entendo quando se usa um grande distribuidor. Tá? Hoje em dia eu olho para alguns produtos e vejo como... Porque assim, cara, se você não tiver muito cotista e for grande o suficiente, seu produto fica ruim. Fica ruim a negociação. Se você não tem muito negociador, você tem pouco comprador. E não adianta falar que tem... mas eu tenho um market maker. Com todo respeito aí, mas, cara, market maker não resolve o problema de liquidez do ponto de vista de eu tenho poucos ativos. Não resolve, entendeu? Não resolve. A gente já viu isso muitas vezes. Então, se é um fundo pequeno e, botei market maker, não adiantou nada. Não adianta nada, assim. Market maker ajuda em alguns pontos, é positivo, porque qual que é a vantagem de fazer isso, enfim, infra? Porque entra muito fundo de pensão. E fundo de pensão é meio que obrigatório ter, senão o cara nem classifica você. Então, assim, você ser classificado por um fundo de grande pensão gera um volume financeiro, um estoque seu, que você consegue fazer novas emissões, você consegue crescer dentro desse cara. Então, se você tiver boas oportunidades, você consegue. E a gente vê muito isso, né? Ou seja, não depender 100% do varejo. Porque dependendo 100% das pessoas, você pode crescer um pouco mais lento, tem que esperar sempre um ideal do mercado. Só que quando é o ideal do mercado, quando o ágio está no máximo, usualmente não está bom de comprar nenhum ativo. Então o gestor pega aquela grana e fica fazendo o quê, né? É uma coisa que eu fico pensando também. É interessante pagar menos ou a gestora fazer movimentos igual a gente viu nos fundos imobiliários? É bacana. Mas aí por exemplo, a da FHI, né? O que a F Invest fez, pagou, beleza. A Sparta pagou algumas e pagou parcial outras, né? Não, você tem um certo custo, mas ela pagou parcial grande parte de algumas. Cara, válido pra caramba. Isso fez hoje o fundo crescer. Os dois fundos estão muito bem falados nos seus segmentos. Todo gestor faz isso, tem gestor que tem medo de fazer, porque eu tava conversando, inclusive, com o pessoal lá, e assim, cara, o payback disso ou seja, você faz isso, você tem que ficar com um fundo, pelo menos, para valer a pena, pelo dinheiro investido, mais 2 ou 4 anos. Mas aí os cotistas não aceitam que você coloque
Tipo, se me tirar esse fundo, porque o fundo não é da gestora, o fundo é do cotista. Então, a gestora tem medo, porque se você tirar o fundo da gestora, ela perde tudo, né? Todo o investimento dela também. Então, às vezes, tipo assim, eu toparia. O fundo fala assim, olha, eu vou colocar uma cláusula aqui, vocês não podem me tirar por 4 anos, mas eu vou bancar algumas dessas emissões. Pá, vai fundo. Eu ficaria muito feliz que isso acontecesse. Mas será que todo mundo aceitaria isso? Então, em alguns momentos, eu sei que, por exemplo, cara, vai chegar um ponto que você vai ter que usar um grande distribuidor para chegar no coração de mais gente. Senão, você vai ficar ali limitado. A gente que acompanha o mercado sabe a diferença dos distribuidores. E no final das contas, o que você quer, você tem que ser falado para depois você ter importância tão relevante que aí depende da distribuidora, né? Exatamente. Então, por um lado, é interessante, mas por outro, o custo vai demandar um tempo para ser ressarcido, né? Esse é o grande X da questão, né, Diogo? Esse é o grande X. Então, assim, o fundo tem que gerar valor também para os dois, para isso continuar valendo a pena. Então, assim, o mercado evoluiu de uma forma porque as corretoras deixaram de ser remuneradas na negociação. O que, de fato, foi isso que aconteceu, e elas começaram a remunerar nesses movimentos de mercado. Por isso que criaram fundos antecipados. Fundos antecipados foi criado por causa dessa bizarrice. E fundos antecipados, alguns pagam a taxa de rebate, que é comum em fundo aberto. Então ainda você tem essa brincadeirazinha, né? Assim, cara, tem hora que a gente, como investidor, é diferente da gente como empresa. A gente como investidor, às vezes, já fica irritado, não sei o que, não sei o que. Mas como empresa, o que eu tenho que falar é o seguinte, cara, essa é a regra do jogo. Como eu jogo melhor e como eu e meus clientes ganham dinheiro com isso que a gente tem hoje. Então, enfim, é isso, assim. Eu gosto de discutir, a gente fala isso. Por exemplo, essa questão do FIINFRA, a gente entrou com recurso ali, cara. Eu sei que vai demorar para parada. E outra, existe várias vezes, uma vez eu fiz um recurso e o cara escreveu assim, cara, recurso não válido por blá 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 blá. Tipo assim, o cara invalidou o meu argumento. O que eu tô falando? De vez em quando é caro você colocar um recurso que teoricamente era para ser simples. Por quê? Porque, cara, quem tá analisando é um advogado fazendo isso. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente já viu, na casa do FOF, antigamente, não sei se as pessoas são novas, talvez não lembrem, mas o FOF, algumas gestoras conseguiram administrativamente não pagar imposto. Era o caso do HFOF. Depois acabou tendo uma normatização e aí acabou sendo pago, porque aí foi definido por outra coisa. Mas no começo, administrativamente, conseguiu esse ganho. Só que não, cara, os gestores não foi lá escrever uma carta bonitinha para a Receita. Não, foram via administrativa, contrataram um advogado para fazer isso. Então você como investidor, se você já teve o trabalho de escrever para a CVM para reclamar, num protocolo lá, é fácil de fazer. Mas se você não for se não tiver uma argumentação bem boa e provas como o que é escrito por advogados, você vai ter problema e em isso você leva. Se for um caso mais sério, vai ter problemas. Esse é o caso do IOF, por exemplo. A gente escreveu, mas a gente não tá com ânimo do que a gente escreveu. Porque eu já escrevi uma coisa que tinha sido muito melhor e tal, e não levou para frente. Então, não, mas esse é o jogo. Então, se esse é o jogo, cara, ainda é melhor investir? A resposta é sim. Enquanto a resposta que eu me faço todas as vezes ainda é melhor investir, então vamos também pegar aqui e vamos fazer, né? Fundo imobiliário é bom? FIINFRA tá bom também? Beleza. Então vamos com esses caras e vamos junto. E toca para frente, né? Mas, Diogo, seja FIINFRA, seja fundo imobiliário, seja FIAGRO, você também compartilha da opinião de que depender só do varejo é complicado? Tinha que ter mais incentivo para que profissionais viessem para o mercado, para os fundos? Sim. O varejo sempre vai precificar errado. Parte da nossa tese como consultoria é aproveitar isso. De novo, é o que eu falo. Qual que é a regra? É que assim, eu sei que vai estar mal precificado.
Então, se a pessoa não tiver tempo para fazer isso, ela não tem que estar no produto. É essa a realidade que eu vejo. É que assim, as pessoas estão acostumadas com casas porque ela não vê o preço da tela. Se a casa dela numa tela, ela ia ficar maluca. Ou ela ia vender loucamente, ela nem sabia que precisava vender, mas ela ia vender loucamente, porque o preço bateu ali alto. Ou ela ia desesperar, nossa, minha casa está valendo só isso. Mas não é isso que acontece. Só que as pessoas não pensam o produto financeiro como um ativo real. Elas pensam diferente. Então, essa filosofia os investidores institucionais tendem a fazer isso, mas a questão o produto foi feito masterizamente para pessoas físicas. Ele em si pode fazer. É que, na verdade, o que acontecia antes, você já tinha administrador de imóveis, no sentido não de corretora, mas o cara que cuidava, que fazia essa venda, tipo properties. Tem empresas já específicas a fazer como se fosse uma properties dentro de um CNPJ para essas empresas. E algumas empresas dessas usam alguns fundos imobiliários para fazer alguma coisa ou outra. Então, isso já existe, mas nem sempre. Às vezes o cara acha que é mais barato para a empresa fazer via o CNPJ e não fazer o fundo. Então, o incentivo ajudaria? Ajudaria a atrair mais pessoas. Mas eu sou da filosofia que acredito que quando terminar, por exemplo, a questão da Previdência, a Previdência vai ser o maior aliado dos fundos imobiliários. Eu acho que quando chegar, porque eu acho que o prazo é agora 28, ainda vai demorar uns 3, 4 anos ainda. Quando terminar o prazo, você vai ver mais fundos, então a gente já viu crescente mais, mas vai dar uma consolidada ali, então vai acabar que em alguns ativos vão entrar esses caras, os caras grandes. Porque aí eles não têm que preocupar em fazer a gestão, eles podem fazer, e eles podem contratar, por exemplo, eles têm 2 estratégias, né? Uma estratégia mais de mercado, uma estratégia menos. Aqui ele pode até... Então eu acho que esses caras vão ser mais utilizados. Agora, eu vejo uma dificuldade muito grande de um fundo multimercado utilizar isso. E eu acho besteira, inclusive. Só que eu entendo Cara, se você pagar muito imposto quando você paga em fundo imobiliário, o fundo imobiliário, como compra e venda, ele é ineficiente. Porque o imposto dele é muito maior. O fundo imobiliário, ele tem esse imposto um pouco maior, e isso, para mim, ele carrega um pouco ainda de defeito para um outro cara fazer. Então, eu acho que, sei lá, eu não sei se... Eu não sou tão fã de, vamos sempre incentivar. Não, vamos definir que o produto fundo imobiliário é um produto para varejo. Então, pronto. Então, a gente vai ter isso, e alguns caras vão acabar tomando porque o carrego fica mais fácil da manutenção para esse trabalho. Então, isso já ajudaria, se a gente tivesse 40%. O bolso de previdência é muito grande, é muito grande. Se a previdência 15% tomasse, não teria fundo imobiliário suficiente. Tipo, se você for olhar, fundo imobiliário é 2%. Você pega a previdência, pega 20% da previdência, é tipo 4, 5% do volume de fundo imobiliário que tem. Então, se esses caras virarem 15% do portfólio para imobiliário, FII, já daria. Então, se você faz isso gradativo, o cara ficar com 40, 50% do estoque, a precificação ela vai acontecer mais natural e vai ter menos distorções. O que vai ser ruim para quem gosta, mas eu acho que para o investidor final que gosta de ver menos oscilação, vai cada vez ficando melhor também. Mas não que vai matar a oscilação, né? Uma oscilação é natural de mercado e sempre vai existir. Isso é de praxe da renda variável, né? Por isso é renda variável, né? Variar vai, mas com menos oscilações e menos distorções de preço, né? Quando você tem um estoque mais firme, vamos dizer assim, acho que fica mais tranquilo o restante das coisas. Exatamente. Diogo, mais uma vez quero te agradecer, é sempre um prazer estar conversando contigo. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e também volto a colocar aí as suas mídias sociais para o pessoal te conhecer, para o pessoal ir ver mais, a tua carteira também, que você está com carteira de FIINFRA. Bom, a gente tem uma carteira em parceria com o Otmar é um analista, né? A gente só dá as opiniões, a gente conversa ali, a gente tem um comitê ali que a gente faz. Para quem não conhece, no FIFACE tem o Eleu também, então eu, Eleu e o Otmar, a gente dá uma pensada
nas estratégias que tem de mercado, conversa, decide o que vai entrar, que vai tirar, por quê e tal, se tem alguma coisa nova que está surgindo, vamos observar, não vamos. E tem uma carteira bem legal, vou deixar lá, bom, o pessoal que tiver dúvida entra no Fácil ali e dá uma olhada. E assim, nessa carteira a gente escreveu uma coisa que a gente acha muito legal, eu acho que talvez seja o fechamento ideal, assim. Os FII infras vão crescer bastante esse ano, eu acho que o MAB vai bater seus 12% a 15% ali, e os nossos fundos de infra vão acabar tendo uma rentabilidade, inclusive, um pouco maior. Então a gente acredita muito nisso. Agora, os FIPS, por exemplo, que são os mais de equity, o potencial dele está muito maior, assim, que é o mesmo potencial que a gente enxerga às vezes em fundo de tijolo, porque o equity ficou muito descontado, então você tem TIR muito absurda perto disso, mas é claro, a gente não acredita em TIR por TIR, a TIR tem que ver com um bom resultado operacional, com um bom ativo operacional, então a gente é muito clássico nas escolhas e para fazer isso. Se você tiver dúvida, dá uma olhada na carteira, 7 dias você pode ficar lá de graça, pede o reembolso se não quiser e vai fundo, mas a gente tá tendo bons resultados e apesar de o mercado de infra, o FII infra, vai ter bom resultado, o mercado de FIP a gente acredita que o resultado vai ser bem maior assim. É uma pena que seja só para qualificado. Tá? Por exemplo, um cara que está seguindo a nossa carteira de qualificado, eu acredito que a nossa carteira de qualificado poderia ser facilmente uma carteira de alguém moderado, arriscado, tranquilamente. A gente não corre risco excessivo. E eu conheço carteiras de fundos imobiliários muito mais arriscadas que a nossa de infra. Porque, cara, eu estou investindo em energia, estou investindo em segmentos muito importantes, mas por ser uma estrutura de FIP, a CVM ainda exige que isso. E engraçado, porque a CVM liberou FDIC, enfim. Mas a gente acredita que esse potencial é muito legal, e a gente acredita que esse segmento vai valorizar. E quando vem isso, a gente pode esperar ondas de emissão. Então a gente espera muita emissão em 24, tanto de FII infra quanto de FIPE também. E de debênture também, tá? Então debênture também vai dar uma rochada aí, galera. Maravilha. Diogo, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Diogo. Tchau, tchau, André. Até mais, pessoal. Obrigadão. Valeu.